Etapa 1, aula 30. Formando números, lendo números, escrevendo por extenso os nomes dos números. Também vamos trabalhar aqui tabela e situação problema e adição e subtração. Muito bem. Aqui eu tenho uma situação problema, ainda utilizando o tema Páscoa. Marco e seus amigos estão economizando para fazer a compra de ovos de Páscoa. Observe quanto já poupou cada um. Então, você vai olhar aqui, ó, Marco, ele conseguiu poupar R$50. A Bianca conseguiu poupar R$30. O Pedro conseguiu poupar R$60. E a Ana conseguiu poupar R$40. Primeira pergunta aqui, quem economizou mais dinheiro? Então, ao nosso ver aqui, quem economizou mais dinheiro foi o Pedro. Então, você vai escrever aqui, Pedro. Quem economizou menos dinheiro, Bianca ou Ana? Quanto a menos? Então, você vai vir aqui, ó, vamos comparar. A Bianca economizou 30 e a Ana economizou 40. Então, quem que economizou menos? A Bianca. E quanto a menos que a Bianca economizou? Veja aqui, ó. A Ana tem R$40, a Bianca tem 30. Então, a Bianca economizou o quê? R$10 a menos. É só tirar 40 menos 30, né? Vai dar R$10. Ovo de Páscoa branco custa R$80. Descubra e registre o valor que cada um ainda tem que economizar para conseguir comprar o ovo branco que custa R$80. Então, você vai vir aqui, ó. O Marcos tem R$50. Quanto de dinheiro que o Marcos ainda tem que economizar para ele conseguir comprar o ovo que custa R$80? A Bianca tem R$30. Quanto que a Bianca precisa economizar ainda para conseguir comprar um ovo de R$80? E assim por diante. Então, vamos lá que eu vou fazer a continha aqui com vocês. Vamos lá. O Marco, vamos ver quanto que o Marco ainda precisa economizar para ele poder comprar um ovo que custa R$80. Então, você vai fazer o que? Uma continha de subtração. Então, vamos lá. R$80, que é o valor do ovo, você vai tirar, vai achar a diferença, né? Quanto que o Marcos vai ter que economizar. 40, o Marcos tem R$50. Então, 80 tira 50. Nós vamos descobrir o seguinte. Vamos lá, vamos ver quanto que o Marcos vai ter que economizar. Começo sempre pela unidade, ó. 0 tira 0, 0. E aí eu vou para a dezena. 8 tira 5, eu tenho 8 balinhas. Eu chupei 5 balinhas. Quantas balinhas que me sobraram inteiras? 3 balinhas. Então, o Marco ainda precisa economizar R$30. Já descobri o Marco. Agora, vamos lá descobrir a Bianca. Bianca tem R$30 e ela precisa economizar quanto para conseguir comprar um ovinho que custa R$80. Então, vamos lá. Bianca tem o quê? Ela quer comprar um ovo de R$80. Então, na subtração, o número maior fica em cima. E o número menor fica embaixo. A Bianca tem quanto? Ela tem R$30. Então, R$30. E aí você vai. R$80 tira R$30. 0 tira 0. Quanto dá? 0, né? E depois você vai. 8 tira 3. Eu tenho 8 balas. Eu chupei 3 balas. Quantas balas me sobraram? 5 balinhas. Então, a Bianca ainda vai ter que economizar R$50 se ela quiser comprar um ovo branco que custa R$80.
E agora você vai fazer os cálculos assim por diante, procurando saber quanto que o Pedro precisa economizar e quanto que a Ana precisa economizar. Tudo bem? E vai fazer as anotações das suas descobertas bem aqui. Vamos prosseguir. Formando números. Você já viu o peixe palhaço? Ele é encantador, colorido e desajeitado. O colorido de seu corpo chama atenção. Pode-se dizer que é um peixe exótico, cuja cor laranja e as tiras brancas ou azuladas, assim como a maneira desalinhada e desajeitada de nadar, dão sentido ao cuja cor laranja e as tiras brancas ou azulado, assim como a maneira desalinhada e desajeitada de nadar, dão sentido ao nome, peixe palhaço. Esses simpáticos peixinhos medem cerca de 5 centímetros e pesam no máximo 150 gramas. Observe aqui nesse texto que apareceu 2 dados numéricos. O 5, indicando centímetros, o comprimento do peixe, e o número 150, indicando o quê? O peso do peixe. Lá no texto, vamos procurar um número que indica a medida de massa do peixe. Eu já falei para vocês que é o número 5. Ele está só em unidade, E o número que indica a medida do comprimento do peixe. O número que indica a medida do comprimento do peixe é o número 150 centímetros. Então, esse número 150, ele já tem centena, dezena e unidade. Tudo bem? Vamos prosseguir. Formando o número 150. Como que eu formo o número 150? 150 é a mesma coisa que 100. Deixa eu colocar aqui na frente o igual. 100 mais 50. Pronto, decompus o número 150. Aqui eu tenho o quadro do valor posicional. Eu vou escrever 150 aqui, aonde eu tenho o 1, que vale 100, que é o cento, o 5 na dezena, que vale 50, e o 0 na unidade, que não altera nada. Então, aí eu continuo tendo aqui o número 150. Tudo bem? Vamos prosseguir. Utilizando aqui o material dourado, eu também formei o número 150. Veja aqui, uma placa que vale 100, tem 100 unidades aqui. Mais 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas que valem 10 cada uma. Então, 10 mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40, com mais 10, 50. Formei o número 150. 100 mais 50. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui? E agora vamos escrever por extenso o nome do número 150. Cento, C-E-N, cento. T-O, cento, E. Tem que pôr o E? Tem que pôr o E. 50, 50 escreve com C, mas tem som de S. C-I-N, 50, Q-U-E-N, 50. Pronto, está escrito por extenso o nome desse número. A família numérica e o quadro de valor posicional. Nós vamos trabalhar aqui a família numérica do 150. O quadro de valor posicional. O quadro de valor posicional nada mais é do que eu indicar o número que está na centena, o número que está na dezena e o número que está... Vamos seguir aqui com a família numérica do 150. Então, 150. 151. 152. 153, 154,
254, ó. O 1 valendo 100 na centena, o 5 valendo 50 na dezena e o 4 valendo 4 na unidade, 154. Aí, 155, depois 156, opa, não façam isso. 156, e assim por diante, você vai 157, 158, 159, 160 e assim por diante, tá bom? Agora, aqui, nós vamos trabalhar o número 2. De acordo com a posição que ele se encontra, ele tem um valor. Então, aqui eu tenho duas bolinhas só. Então, eu tenho duas unidades. Aqui eu já tenho 20 bolinhas de gude, então eu tenho o quê? Duas dezenas. O 2, ele vai para a dezena, e ele não vale 2 na dezena, ele vale 20 na dezena. Aqui eu tenho 200 bolinhas de gude. E então, como aqui o 2, ele não vale 2, ele não vale 20, ele está na centena, o 2. O 2 na centena, ele vale 200. Tudo bem? Observe a primeira pergunta aqui, ó. Que algarismo se repete nos 3 números? O algarismo que se repete é o algarismo 2. Coloque os 3 números em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, o maior, 200, depois vem o 20, depois vem o 2. Escreva o valor posicional do algarismo 5 em cada um desses números. Então, o 5 aqui na unidade vale 5 mesmo, então você vai botar 5 aqui. O 5 aqui está na dezena, então ele não vale 5, ele vale 50. Você completa com um 0 aqui e coloca nesse espaço o número 50. O 5 aqui ele está na centena, então ele não vale 5, ele vale 500. Então você vai completar aqui com 0 e aqui com outro 0. E nesse espaço aqui você vai escrever 500. Tudo bem? Agora, número 4. Sabendo o valor posicional dos algarismos, determine o maior e o menor número que podemos formar com os algarismos apresentados abaixo, sem repeti-los. Em seguida, escreva esses números por extenso. Então, você vai vir aqui, ó, eu tenho o algarismo 1 e o algarismo 4. O maior número que eu posso formar usando o 1 e o 4 é o 41. Então, você vai escrever 41 aqui, usando números, né, algarismo. E aqui na linha você vai escrever usando letra, 41. O menor número que eu posso formar usando o 1 e o 4 é o 14. Então, você vai escrever aqui 14, o 1 e o 4 usando algarismos. E na frente você vai escrever usando letras, né, a palavra 14. Agora aqui, ó, o maior número que eu posso formar usando o 1, o 6 e o 4 sem repeti-los. Então, eu vou poder formar o número 641, é o maior. Escreve aqui na frente o nome dele. E o menor número que eu posso usar, que eu posso formar usando o 1, o 6 e o 4, é o 146. Escreve aqui, usando algarismos, 146. E depois, usando letras, você vai escrever aqui 146. Tudo bem? Agora, nós vamos entrar na adição. Eu quero fazer uma adição, uma soma, utilizando as parcelas. 150 mais 105 mais 50. Então, eu vou vir aqui, vou colocar esses números, vou montar essa continha em pé, como a gente fala no popular. 150 mais 105, lembrando que é número embaixo de número, ou seja, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Tudo bem? Mais 50. E aí você vai. 0 mais 5, 5, com mais 0, 5. Lembrando que é sempre número embaixo de número. 5 mais 0, 0, com mais 5, 10. Põe o 0 do 10, sobe 1, né? Vamos subir esse 1 aqui, depois eu diminuo ele.
Eu sei que esse 1 aqui subiu, esse 1 aqui ele está acima, então vou colocar ele aqui. 1 mais 1 mais 1